Oi, gente, tudo bem, povo do céu? Que bom, tá aqui tem muito tempo, eu acho que eu não coloco um vídeo aqui, né? Mas ano passado, ou no início do ano, eu coloquei um vídeo, no final do ano passado, dizendo como eu tinha planejado de forma muito diferente a forma como eu ia lidar com o meu ano, né? E eu vim compartilhar, eu falei que no final do ano eu viria compartilhar como foi. E eu vim, né? Tô aqui agora e tô aqui pensando em como foi meu ano. E na verdade eu não consigo muito definir ainda exatamente com talvez com uma palavra. De repente pensando aqui seja a palavra surpreendente. Porque geralmente eu faço, sempre fiz assim, uma lista de coisas que eu desejo pro ano seguinte, que eu desejo cumprir, que eu desejo ter, enfim, que eu desejo fazer, viver. Também faço um álbum de sonhos. E aí, me baseando nisso, entre outras coisas, eu avalio como foi o meu ano. Mas, como eu falei no final do ano passado, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição aqui, né, desse primeiro vídeo, que foi quando eu comecei o canal, na verdade, eu decidi não fazer isso. Não fazer isso em 2024 para ser completamente surpreendida por Deus em 2025. Então, a avaliação, na verdade, ficou mais complicada, porque eu não tenho um parâmetro meu somente. Mas eu comecei a pensar sobre isso e eu escrevi aqui um texto e eu vou ler para você porque eu não quero perder nada daquilo que eu pensei na hora que escrevi, que eu quero compartilhar com você. Bom, foi uma experiência difícil de viver. Essa experiência de abrir mão do controle das coisas. Não que alguém de fato tenha o controle de alguma coisa na vida, mas quando você decide não planejar, você, sim, está abrindo mão do controle de alguma coisa, né? Ou do controle que você acha que tem ou pode ter na sua vida. Mas, então assim, nem todo mundo, a gente não tem, na verdade, controle de praticamente nada. Mas abrir mão de expressar o meu desejo por algo não é fácil, não. Não sei se é assim para todo mundo, mas é assim para mim. Porque, gente, por exemplo, faltaram motivos para reclamar por algo que deu errado. Simplesmente porque eu não planejei alguma coisa para dar certo. E aí, muitas vezes durante esse ano, eu me peguei pensando assim: e se eu decidir só uma coisinha? Sabe? Assim, aquela oferta quase irrecusável de se auto-sabotar para não viver essa experiência nova, dolorida, que surpreende, porque eu sou uma pessoa que sempre gostei de antecipação, que sempre gostei de, na verdade, de me antecipar para evitar sofrimentos. E abrir mão disso, sim, foi uma experiência dolorida, foi uma experiência surpreendente, foi uma experiência muito diferente na minha vida. E aconteceram várias, como é que eu vou dizer, várias tretas e vários arranca-rabos assim dentro de mim. Então eu brigando comigo. E aconteceu mesmo, né? E por várias vezes eu tive que voltar, me lembrar da proposta que eu fiz pra mim, do compromisso que eu fiz comigo e com Deus de me deixar ser surpreendida por Ele, sabe? E aí a pergunta, eu fui surpreendida? Será? Bom, se eu fui surpreendida, muito. Eu recebi o que eu não esperava. Além de novos amigos, pessoas incríveis que entraram na minha vida, e novos ciclos, ciclos que se fecharam, ciclos que se abriram, eu me percebi mais leve. Mais magra não, gente. Isso aí, isso fica para um outro vídeo, eu vou falar sobre isso em algum momento. Mas mais leve sim, sabe? Sem o peso da obrigação de cumprir coisas que talvez não fizessem sentido o tempo todo, mas que se eu me propus, eu teria que dar conta, eu teria que fazer.
esse é o jeito Kelly Arruda de ser, sabe? E falando nisso, uma coisa que aconteceu esse ano é que eu precisei usar muito menos o Arruda. Vou explicar isso. Na maior parte do tempo, eu fui só Kelly mesmo, assim, sabe? Mais uma na multidão. Eu me coloquei como mais uma na multidão. E como a gente aprende na multidão, né, meu povo? Como a gente aprende sendo apenas mais um. Eu já venho, na verdade, exercitando isso há algum tempo, há alguns anos, mas esse ano foi mais intenso. E eu vou fazer uma confissão aqui, né? Por muito tempo, muito mesmo, eu sempre era a Kelly Arruda. Eu sentia, sabe? Eu era Kelly Arruda, eu me apresentava como a Kelly Arruda porque eu sentia a necessidade de ser vista, de ter algo muito diferente, de ter uma identidade que fosse notada. Não por arrogância, mas por necessidade de ser vista. Questões emocionais, que eu também posso conversar com vocês aqui em algum momento, se vocês quiserem, né? Avisa pra mim aí. Mas assim, vou dizer pra vocês que alívio é a gente poder abrir mão disso também. E que alívio eu poder ter aberto mão disso nos últimos anos, sabe? E esse ano foi ainda mais intenso. Foi assim, eu não preciso fazer isso, não preciso fazer aquilo. Eu sempre fui a mulher dos projetos, que a cabeça funcionava o tempo inteiro. E isso tinha um motivo que eu desconhecia. Mas enfim, também fui surpreendida com não desistir de algumas coisas muito difíceis de fazer. De insistir comigo e de falar assim, não desista, sabe? De compreender, de avaliar e compreender por que eu estava ali. E não que eu não faça isso em alguns momentos, né? Em muitos momentos. Mas quando você planeja, quando você tem, vamos supor, um planejamento, aí, um cronograma para você cumprir, alguns detalhes eles passam despercebidos, despercebidos, não sei qual é a palavra, mas eles passam batido porque você precisa cumprir aquele cronograma, você precisa dar conta daquilo. Então, alguns detalhes muito minuciosos e que fazem extrema diferença na sua vida acabam não sendo notados, sabe? Mas eu fui surpreendida por isso, por conseguir insistir comigo em coisas que talvez em outro tempo eu falava, larga pra lá, isso não é pra mim. Como a Libras, por exemplo. Eu fui surpreendida com posicionamentos pessoais que me deram muito orgulho de mim, sabe? E gente, eu não tenho orgulho em mim. Não sou uma pessoa orgulhosa, arrogante, prepotente. Mas eu aprendi a ter orgulho de mim, do que eu sou, do meu pensamento, do meu posicionamento. De mudar posicionamento, de mudar pensamentos, de me colocar, de sair de lugares que não me cabem e me colocar em lugares que me cabem. De não esperar ser convidada para um lugar que já é meu. Isso é muito importante. Então eu fui surpreendida com várias percepções dentro disso. Eu fui surpreendida também com publicar um novo livro, o Forjadas. Não era meu planejamento, era meu desejo, mas não estava no planejamento. E dentro disso eu fui surpreendida com o quanto esse livro impactou algumas pessoas. E mudou a vida de algumas pessoas. E a minha, primeiramente. Eu fui surpreendida com poder começar um projeto antigo, que era o editorial, né, trabalhar como editora, e de um livro assim maravilhoso que eu fiquei muito apaixonada, que é o Chamadas para Gerar. E é um livro, tô procurando, vendo se ele tá aqui. E é um livro muito, muito especial, gente. É esse livro aqui, que é da Kathleen Pinheiro. E foi um livro que falou demais na minha vida e que eu pude fazer a editoração dele e participar da realização desse sonho de uma pessoa tão maravilhosa como é a Kathleen. E fui surpreendida com o desejo de mudar o nome da editora e de conversar com Deus e Ele me dizer o que Ele queria para isso. Eu fui surpreendida com uma clareza espiritual muito maior. Uma clareza clara, sabe?
surpreendida com novos ministérios, surpreendida com a, a, a compreensão mais clara, mais profunda de exatamente qual é o meu ministério. Isso foi algo que eu perguntei muito para Deus, que eu tenho perguntado, né? E eu fui surpreendida, gente, com o desejo de ser menos impulsiva e de fazer as coisas com mais tranquilidade e de perguntar mais para Deus, sabe? E de ser mais dependente de Deus. Então eu fui surpreendida com novos ministérios, com uma nova igreja. Fui surpreendida com pessoas maravilhosas na vida dos meus filhos, pessoas que eu acolhi e que também me acolheram, que, assim, maravilhoso. As pessoas e suas famílias. Eu fui surpreendida com a confirmação de 3 diagnósticos que me trouxeram muitas respostas sobre mim, sobre a minha vida inteira, sobre mim, para minha família, para os meus amigos. E eu posso falar disso, vou falar disso num outro vídeo, mas embora às vezes as pessoas entendam o diagnóstico como uma sentença, meus diagnósticos vieram como resposta e me ajudaram a lidar, estão me ajudando a lidar com muitas questões, né, de me compreender, de me perdoar em muitas coisas, de compreender muitas situações. Bom, enfim, gente, ter começado 2025 com muitas páginas em branco me deu a chance de receber muito mais do que as coisas que eu colocaria numa lista ou no álbum dos sonhos. E eu não estou dizendo, nem estou invalidando uma lista ou álbum dos sonhos, porque eu vou fazer isso novamente. Esse ano eu vou fazer, mas eu vou fazer de forma diferente. Eu vou fazer de uma forma que o meu coração está pedindo. E depois eu também vou compartilhar isso com vocês, a forma como eu fiz. Mas eu recebi coisas muito valiosas, sabe? Que dinheiro algum é capaz de pagar. Nenhum dinheiro, nenhum valor monetário é capaz de pagar aquelas coisas, essas coisas que eu recebi. E eu termino esse vídeo com o desejo de que você tenha a oportunidade de ser surpreendido, de ser surpreendida com todos os presentes dos quais você precisa, mas que não sabe. Porque esses são sempre os melhores, os mais marcantes. Esses são sempre aqueles que Deus quer dar pra gente há muito tempo, sabe? Mas às vezes a gente não dá abertura. E eu desejo ainda que Deus seja o Senhor da tua vida. E que se você ainda não teve, é um desejo genuíno do meu coração. Que se você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, ou se você precisa reencontrá-lo porque de repente você está distante dele, que isso aconteça o mais rápido possível. Porque o pai sente falta dos filhos. O teu pai sente a tua falta. Ele tem saudade de você. Ele tem um lugar de honra para você na mesa dele. Deus tem um ministério para você. E ele tem paz, ele tem amor, ele tem graça para com a tua vida, sobre a tua vida, para derramar sobre a tua vida. Eu desejo que você chegue a Jesus pelo que ele é, não pelo que ele pode oferecer. E isso todo mundo faz, né? Mas pelo que ele é, porque só ele é o que ele é. Como diz meu pastor e a Bíblia, Jesus é aquele que salva, que cura e que liberta. Eu não sei de que tipo de salvação você precisa, do que você precisa ser salvo. Talvez você precise ser salvo dos teus pecados. Talvez você precise ser salvo do inferno mesmo. Talvez você precise ser salvo de você. Talvez você precise ser salvo de outras pessoas, de situações. E aí está ligado diretamente à segunda ação de Jesus, que é curar. Eu não sei do que você precisa ser curado. Se é fisicamente, emocionalmente, espiritualmente.
E aí isso vai para a terceira ação, que é libertar. Jesus salva, cura e liberta. E eu não sei a que você está preso, mas eu quero declarar sobre a tua vida a ação de Deus. Que o Espírito Santo paire sobre você, te convença do pecado, da justiça, do juízo. Que o Espírito Santo entre na tua vida, te encha, te preencha e transborde de você. E que seja um ano abundante, que você tenha uma vida abundante em 2026. E eu não estou falando de finanças, não só. Eu estou falando de vida e de tudo que cabe na vida. Seja um amor, um amigo, um trabalho, um acolhimento espiritual. Que Deus trabalhe na tua vida. E que Ele seja a maior presença. Termino aqui. Um beijo e um queijo pra você. O queijo eu fico, tá? O beijo você pode levar. Ah, gente, se inscreve aqui no canal, dá um joinha aí pra ajudar a irmã aqui. Se você gostou do vídeo, compartilha com alguém. Se não gostou, compartilha assim mesmo, né? Alguém precisa dele. Deus abençoe você. Obrigada por ser parte da minha vida. Obrigada por estar comigo nesse ano, por ser tão importante para mim. Deus abençoe você.